Oiê! Eu sou a Pri Martins do Meu Querido Crochê e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha infantil de mão para você presentear aí as crianças da sua família ou para você ganhar também uma renda extra vendendo as bolsinhas no Dia das Crianças, no Natal, enfim, o ano inteiro. Todas as informações da quantidade de fio que eu usei, lista de materiais, tamanho e peso final aqui da bolsa, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então não deixa de verificar. Se você é canhota, tem o vídeo invertido para você, o link também vai estar aqui embaixo. Então vamos lá começar a nossa aula? Para fazer esse projeto a gente vai utilizar uma agulha de crochê de número 7 milímetros. Também peguei aqui uma agulha menor de 5 milímetros para os arremates, pode ser também uma agulha de tapeçaria. Tesoura, fita métrica para você fazer a sua bolsa do tamanho desejado. Cola Pegamil ou cola de artesanato aqui da Tech Bond, esse de número 2, para a gente fazer os arremates. Talvez você precise também de marcadores de ponto, ou pode ser um clipe de papel, um grampo de cabelo, um fio de outra cor para você poder marcar ali direitinho os pontos. E o fio que eu escolhi para esse projeto é esse aqui da Premi-Art, da linha Handbag, de 500 gramas, 30 milímetros de espessura. Essa aqui é a cor rosado. E essa linha aqui de fio foi desenvolvida pensando especialmente nas bolsas, tá? Se você quiser fazer uma peça ainda mais estruturada, eu te recomendo a linha Estrutura, que foi a que eu utilizei para fazer esse cestão aqui, por exemplo. Então, como a gente vai fazer uma bolsa, eu escolhi aqui a linha Handbag. Vou começar, então, deixando um pedacinho aqui de fio e fazendo a laçadinha inicial. Eu pego dessa forma, fazendo uma voltinha simples e começo a fazer aqui as correntinhas. Vou fazer correntinhas de aproximadamente 15 centímetros. Então, eu vou fazer aqui e já falo para vocês qual é a quantidade que eu fiz. Lembrando de deixar essas correntinhas bem soltinhas no começo, para que a sua peça suba bem retinho, não fique afunilada no começo, porque a tendência é a gente fazer elas mais apertadas. Se você tiver dificuldade de fazer elas bem soltinhas, pode pegar até uma agulha maior de 8 ou 9 milímetros para fazer esse comecinho aqui. Fiz aqui, então, 12 correntinhas, contando desde esse comecinho da laçada inicial que a gente vai usar para fazer ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô contando até essa laçadinha aqui da agulha, tá bom? Vou fazer aqui mais duas correntinhas, que vai ser equivalente ao nosso ponto baixo, né? O nosso primeiro ponto baixo. Então, a gente tem aqui como se fosse um ponto baixo, feito na última correntinha, então agora o próximo ponto é na penúltima correntinha, tá? Então, contando da agulha aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha a gente vai virar aqui atrás e eu vou colocar a minha agulha nessa lombadinha aqui do avesso, tá? Vou laçar o fio, trago aqui pra fora, estico, laço e fecho aqui o meu segundo ponto baixo. Vou voltar, então, todo esse cordão de correntinhas, pegando aqui nas alcinhas do avesso, fazendo pontinho baixo. E chegando aqui no final, a gente também pega aqui nessa lombadinha, lá da laçada inicial, para fazer o último ponto. Então, se eu comecei com 12 correntinhas, contando lá da laçada até a agulha, eu tenho que ter 12 pontos aqui. Lembrando que esse comecinho aqui, que são as correntinhas, conta como um ponto também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer agora uma correntinha, vou virar o meu trabalho sempre passando ele aqui por cima e já vou entrar aqui no primeiro ponto, nas duas alcinhas, puxo, estico, faço ponto baixo. Agora, eu vou pular o próximo pontinho, no segundo, eu vou laçar, buscar, esticar e fazer aqui um ponto baixo. Vou voltar agora naquele ponto que eu pulei, então, volta aqui para trás com a agulha, busca o fio do novelo, estica para ele chegar até aqui em cima, não ficar apertado, laça e fecha ponto baixo. Então, a gente fez um pontinho baixo para frente e voltou e fez o pontinho baixo que faltou lá atrás, cruzando aqui esses dois pontinhos. Vou fazer isso novamente, então, eu pulo, vou no próximo, busco, faço um ponto baixo, e agora eu volto para fazer um ponto baixo naquele pontinho que eu pulei, pegando sempre as duas alcinhas. Não esquece de esticar aqui o fio para ele chegar onde ele precisa. E assim a gente fez o ponto baixo. Vou fazer isso até o final, só que lembrando sempre que no começo e no final a gente vai ter um ponto baixo normal, para nossa peça ficar retinha aqui na lateral, tá? Então, chegando lá no final, eu vou te mostrar. Cheguei aqui no final,
vou fazer o último ponto baixo normal aqui nessas duas correntinhas, que nesse momento estão aqui viradinhas, né, que foi aquela correntinha inicial que a gente fez. Nas próximas carreiras já fica mais fácil de enxergar, então pega uma perninha, pega a próxima e finaliza aqui com ponto baixo. Ficou assim, então, nosso pontinho fantasia. Agora, a gente vai voltar com uma carreirinha de ponto baixo normal, igual a gente fez lá no começo. Então, eu vou subir uma correntinha para dar a altura do ponto baixo, vou virar o meu trabalho sempre passando ele por cima, e aqui eu vou fazer ponto baixo normal para voltar. Então, eu entro, faço ponto baixo, entro, faço ponto baixo e vou até o final. Terminei de fazer aqui toda a minha carreira em ponto baixo normal. Vou fazer aqui a altura do ponto baixo, viro o meu trabalho passando sempre por cima e vamos repetir essa carreira aqui do ponto baixo para frente e para trás, para frente e para trás. O primeiro ponto é sempre um ponto baixo normal, no lugar que ele tem que ficar mesmo. E a partir daqui, eu pulo o primeiro, vou no segundo, faço ponto baixo, volto no ponto que eu pulei e faço ponto baixo. E assim eu vou fazendo até o final. Chegando aqui no final, o último pontinho vai ser um pontinho sozinho, para deixar a lateral da nossa bolsa bem retinha. E assim a gente vai fazendo várias sequências de carreira. Uma carreira inteirinha de ponto baixo normal, cada um no seu lugar, e outra carreira fazendo esse cruzamento aqui dos pontos baixos, sempre deixando um ponto baixo no começo e um ponto baixo no final, retinhos no lugar deles, sem cruzar. Vou subir aqui algumas carreiras e volto para mostrar para vocês o tamanho e a quantidade de carreiras que a gente vai precisar. Cheguei aqui, então, no tamanho que eu queria. Ela tá com 15 centímetros aqui na largura e 22 centímetros aqui no comprimento. E eu fiz um total de 17 carreiras, contando a de ponto baixo normal e a de ponto baixo aqui cruzadinho. Agora, eu vou passar um acabamento de ponto baixo em volta desse retângulo. Então, eu venho aqui, ó, onde eu terminei, viro o meu trabalho por cima e vou fazer aqui ponto baixo, né? Então, eu dou aquela altura, aquela correntinha de altura, volto fazendo ponto baixo, chegando aqui no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha para virar e já começo a fazer os pontos baixos aqui da lateral, que serão feitos dessa forma. Aqui onde a gente tem esse fiozinho bem proeminente, é nele que eu vou pegar. E aqui onde a gente tem essa lombadinha mais pra baixo, a gente tem um fiozinho lá atrás, tá vendo? Então, eu vou pegar só nesse fiozinho lá de trás, pra fazer aqui meu ponto baixo. Então, de novo, eu pego nesse fiozinho aqui que tá mais pra cima. E pego lá atrás só nesse fiozinho aqui. Nessa parte que tá mais pra baixo, eu dou uma esticadinha maior aqui no ponto baixo, pra que ele possa ficar alinhado, né? Porque aqui a gente vê que ele é mais pra cima, mais pra baixo, mais pra cima, mais pra baixo. Então, esse que é mais pra baixo, eu dou uma alturinha maior aqui no ponto baixo, pra ele ficar bem retinho, tá? Vou continuar fazendo até o cantinho. Quando chegar no cantinho, mesma coisa. Ponto baixo, uma correntinha pra virar e volta aqui fazendo ponto baixo. Na outra quina também, volta aqui pegando na alcinha de cima, alcinha de trás, alcinha de cima, alcinha de trás, até chegar lá na outra ponta e fazer uma correntinha também pra virar. Então, eu dei toda a volta aqui com ponto baixo, chegando aqui no final, a correntinha pra fazer a curva e pode cortar aqui o fio, deixando um pedacinho pro arremate, a gente só vai encaixar ali no primeiro ponto que a gente fez. Eu vou pegar aqui a minha agulha menor, ou agulha de tapeçaria, vou entrar aqui nas duas alcinhas de cima do ponto, passo o fiozinho pra lá, e de onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, eu já vou buscar aqui por trás. Ajusta aqui o tamanho. E a gente já pode esconder essa pontinha aqui do final e a pontinha do começo, conforme eu fui passando ali o ponto baixo, eu já fui escondendo ela, mas se você não fez isso, pode fazer isso agora, tá? É só vir aqui na parte do avesso, com a sua agulha menor ou de tapeçaria, e vai puxando esse fiozinho aqui por dentro dos pontos. Antes de cortar a pontinha, se você quiser colocar um pinguinho de cola para não escapar, pode colocar e cortar o excesso. Escondi aqui as pontinhas, fiz o arremate. Essa daqui é a parte da frente, né, da nossa bolsa. A parte do corpo aqui já tá quase pronta.
Agora, a gente vai fazer uma peça que vai servir como lateral, alça e a outra lateral, por onde a gente vai segurar aqui a nossa bolsinha. Eu vou começar aqui com a laçada inicial e algumas correntinhas, igual a gente começou lá no corpo da bolsa. E essa correntinha inicial aqui vai ter mais ou menos 50 centímetros. Essa vai ser uma alcinha de mão, então ela é bem curtinha mesmo, tá? Uma parte aqui é a lateral, né? E outra parte é a alça, onde a gente vai segurar essa bolsa. Se você quiser fazer maior, para usar no ombro, por exemplo, aí você vai fazer um cordão de correntinhas do tamanho que você pretende aí para sua peça. Fiz aqui, então, cerca de 35 correntinhas, e essa parte agora também é bem parecida lá com o começo da bolsa, né? Vou subir aqui mais 2 correntinhas, que são o meu primeiro ponto baixo, né? Equivalente ao ponto baixo. A contar da agulha, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou voltar fazendo ponto baixo, mas agora eu vou pegar essa alcinha aqui de cima mesmo, tá? Então, eu pego aqui nessa alcinha, busco, faço ponto baixo. Vou na próxima, pego na alcinha, faço ponto baixo. E vou voltar fazendo ponto baixo até o comecinho lá do meu cordão de correntinhas. Chegando aqui no finalzinho, naquela laçada inicial, eu já vou passar esse fiozinho aqui do começo pra cá. E aqui nesse buraquinho eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Então, eu entro aqui na laçadinha inicial, faço o primeiro ponto, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto. E volto no mesmo lugar e faço o terceiro ponto. Percebe que eu fui girando o meu crochê para que os pontos fossem ficando na posição desejada aqui, né? Então, o primeiro assim, o segundo assim e o terceiro já na posição da próxima carreira. Esse fiozinho aqui a gente pode puxar para fechar esse buraquinho inicial aqui, depois a gente arremata ele, tá bom? Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos também aqui desse outro lado, sempre pegando aqui no pezinho do pontinho que tá de cabeça pra baixo. Então, eu vou entrar aqui, busco, faço ponto baixo. Entro no próximo, sempre pegando aqui, ó, 2 fiozinhos, tá? Cuidado pra você não pegar um só, e aí vai ficar sobrando ali o segundo. Então, eu entro sempre aqui no pezinho do ponto, que tá ali do outro lado, estico, faço ponto baixo. E vou fazer isso até o final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente já tem aquelas 2 correntinhas iniciais que a gente subiu para dar a altura do primeiro ponto, então a gente vai fazer só mais 2 pontos para totalizar 3 e ficar igual a outra ponta. Então, eu entro aqui nesse fiozinho, faço o primeiro ponto e faço o segundo ponto. Agora, eu vou cortar o fio, deixando aqui um pedacinho pra gente finalizar. Puxo ele aqui pra fora, venho com a minha agulha menor ou de tapeçaria nas 2 alcinhas aqui de cima daquele primeiro ponto, que são 2 correntinhas, né? Vou buscar o fiozinho, passo pra lá. E de onde ele saiu, ele dá a volta e entra novamente. Então, já vou buscar aqui por trás, eu já vou pegar essa alcinha aqui de trás também, tá? Então, eu pego essa do avesso, essa alcinha aqui do ponto, saio com a agulha aqui de onde o fio tá saindo, ele dá a volta e entra novamente. Ajusto aqui o tamanho para ficar parecido com os demais e vou esconder agora essa pontinha, passando aqui na parte do avesso, por dentro dos pontinhos, ponho um pinguinho de cola e corto o excesso e vou fazer a mesma coisa com o fiozinho inicial lá do começo. Agora chegou a hora de unir aqui o corpo com as laterais e a alça da bolsa. Já prendi uma parte aqui e vou prender a segunda parte. Então, eu dobrei aqui assim no meio, para encontrar aqui onde que seria o fundo da minha bolsinha, para casar aqui com a ponta da minha alça. E aí, eu vou passando aqui os marcadores no corpo da bolsa e na alça, pegando aqui as 2 alcinhas, tá vendo? E a cada 2 pontinhos, mais ou menos, já coloco mais um marcador. Então, esse pontinho vai ser costurado com esse vai ser com esse. Então, vou unindo aqui. Se você quiser espaçar mais, pode espaçar. Como eu tenho bastante marcador, eu vou colocando aqui, pulo um pontinho, no próximo eu já coloco. Pulo um pontinho, no próximo eu já coloco. Você pode pegar também um fio de outra cor, um grampo de cabelo, clipes de papel, se você não tiver tantos marcadores assim, que vai facilitar bastante na hora da gente costurar. Então, eu vou posicionando aqui a alça dessa maneira.
Se ficar meio torto, aproveita nessa hora aqui pra poder ajustar. Coloca um pontinho pra lá, um pontinho pra cá, pra ficar bem retinha aqui a nossa bolsa. Então, já uni aqui as duas laterais com os meus marcadores. E agora eu vou começar a costurar aqui com o ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio. E o meu ponto baixíssimo, ele vai ficar virado aqui pra quem tá olhando pra lateral da bolsa, tá? Então, toma cuidado pra você não começar dessa forma, porque aí o ponto baixíssimo vai ficar virado pra frente da bolsa ou pra trás, em vez de ficar virado aqui pra lateral, tá certo? Então, veja aí se você tá na mesma posição que eu. Tô começando aqui desse pontinho, tá vendo? A minha bolsa tá aqui, a alça aqui pra esse lado, e eu tô começando aqui por essa parte. Vou tirar, então, aqui o meu primeiro marcador e vou encaixar aqui a minha agulha. Então, veja que eu peguei aqui nas duas alcinhas da parte da lateral e da alça da bolsa, e as duas alcinhas aqui do acabamento do corpo da bolsa, tá? Então, nessa parte aqui da união, a gente sempre vai pegar as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro. Então, eu fico com 4 alcinhas de uma vez só. Vou deixar aqui, então, um pedacinho do meu fio sobrando, para depois a gente fazer o arremate. Vou laçar e vou trazer gentilmente aqui pra fora. Cuidado para você não apertar esse ponto baixíssimo e acabar deformando a sua bolsa. Eu só preciso esticar ele o suficiente para ele chegar no próximo ponto, tá? Então, vou entrar aqui nas duas alcinhas e mais duas alcinhas. Laço o fio, trago aqui pra fora, estico um pouquinho e tiro ponto baixíssimo. Vou tirar aqui o próximo marcador. Vou chegar mais pertinho aqui. Ó, vou entrar aqui nas duas alcinhas da lateral da bolsa e nas duas alcinhas do corpo da bolsa, tá vendo? Laço, tiro aqui pra fora, estico um pouquinho pra não ficar apertado e faço ponto baixíssimo. E assim eu vou caminhando aqui por toda essa parte onde eu coloquei os meus marcadores, dando a volta aqui na lateral da bolsa. Então, eu dei toda a volta aqui costurando com ponto baixíssimo, pegando um pontinho da lateral, um pontinho do corpo da bolsa, até chegar aqui no final, no limite do corpo da bolsa. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixíssimos só aqui na parte da alça, na parte que ela tá solta aqui do restante da bolsa. Então, eu continuo aqui, pegando as duas alcinhas e fazendo aqui meu ponto baixíssimo, até eu chegar na outra lateral, onde eu vou fazer a mesma coisa. Vou costurar essa parte com essa parte aqui, os pontinhos onde eu coloquei meus marcadores. Vou dar a volta e eu vou chegar aqui na outra parte da alça. Então, eu vou vir caminhando por todo esse lado aqui, até chegar ali onde eu comecei a fazer a minha costura. Então, a gente vai contornar toda a nossa peça aqui que a gente fez de lateral e alça com os pontos baixíssimos, costurando aqui na parte do corpo da bolsa. Dei toda a volta, então, com os meus pontos baixíssimos, chegando aqui no final. Aqui foi o primeiro pontinho que eu fiz, então eu não vou entrar aqui pra fazer outro, né? Vou cortar aqui o fio do novelo, deixando um pedacinho pro arremate. Trago esse fiozinho aqui pra fora, pego minha agulha menor e vou fazer esse fiozinho aqui passar pelo primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu vou entrar aqui, puxo ele pra esse lado. De onde esse fio saiu, ele dá a volta e entra novamente. Eu já vou pegar ele aqui por trás, ó. Então, já vou pegar todas essas partes aqui e vou sair no meio do ponto. Pego o fiozinho, passo lá pra dentro, ajusto o tamanho pra ele ficar bem bonitinho aqui no acabamento. E agora, a gente vai pegar essas duas pontinhas e vai esconder. Eu gosto de dar um nozinho aqui, pra elas se encontrarem. Fica aqui bem discretinho na lateral. E agora, a gente pode abrir aqui a nossa bolsinha na parte do avesso. Passa um fiozinho pra cá, passa outro fiozinho pra lá, da forma que você achar melhor. Coloca um pinguinho de cola e corta a pontinha. Depois de fazer o acabamento, então, daquelas pontinhas, eu fiz um tassel aqui bem simples e amarrei aqui no meio da bolsa. E do outro lado, eu coloquei, também amarradinho, um pedacinho de fio pra passar o tassel aqui por dentro e ser o fechinho aqui da nossa bolsa. Então, você não precisa gastar com botão, com fecho, se você não quiser, você pode fazer essa bolsinha todinha no fio e fica bem fácil aqui da criança manusear
para abrir e fechar a bolsinha dela. E fica fechadinho aqui, não fica abrindo essa parte. Então, essa é uma solução bem barata de você utilizar o mesmo fio da bolsa, né? E fácil de fazer também, não precisa costurar o botão nem nada. Coloca aqui, então, a sua etiqueta para divulgar o seu trabalho e tá prontinha a nossa bolsinha infantil. E é claro que você pode fazer essa bolsa de diversos tamanhos. Pode fazer menor, pode fazer maior. Então, se você quiser ela mais larga, você vai começar com mais correntinhas. Se você quiser ela mais profunda aqui, você vai fazer mais carreiras. E se você quiser uma alça maior, você pode fazer também mais correntinhas aqui no começo. Pode colocar aqui também uma alça de corrente para complementar, né? Se a sua bolsa for para uma adolescente, por exemplo, que quiser usar essa bolsinha no ombro, você pode colocar aqui um mosquetão, uma argolinha com uma alça de corrente. Então, você tem aí várias opções para customizar e modificar aqui essa receita da forma que você achar melhor. Não esquece de me marcar nas suas redes sociais para eu ver como que ficou a sua bolsa, que cor que você escolheu, se fez de uma cor só, se fez colorida. Eu vou adorar saber como ficou o seu projeto por aí. E não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber os próximos passo a passos de crochê. Te espero por lá!